E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos outra vez a mais um vídeo do canal Coleção Paralela. E hoje é dia de falar do meu super-herói predileto de todos os tempos, o Fantasma. Quem acompanha esse canal já me ouviu falar inúmeras vezes, repetitiva e cansativamente. Meu personagem predileto de quadrinhos, não há nenhuma dúvida, Tex Willer. Adoro. Meu super-herói predileto, Fantasma. Gosto demais desse personagem e todo esse carinho, todo esse amor por esse personagem, curiosamente, veio basicamente quando eu já estava saindo da adolescência, entrando na vida adulta, dali pra diante. Quando eu era moleque, eu não gostava desse cara, assim como eu não gostava do Tex Willer. A gente amadurece, né? O amadurecimento traz refinamento ao seu gosto. Não me entenda mal, não estou dizendo que caras que hoje em dia são mega fãs de super-heróis, são fãs do Homem de Ferro, entendeu? Dos quadrinhos Marvel, dos quadrinhos DC, não estou dizendo que não tem um gosto refinado, que tem mau gosto. Estou dizendo que a gente sofre uma certa mudança, a gente atinge novos patamares e às vezes essas mudanças são até bem radicais. No meu caso foi isso que aconteceu. Dos super-heróis de uniforme como nós conhecemos, o Fantasma se tornou imbatível no meu coração, é meu personagem predileto, é meu super-herói predileto. E eu escolhi mostrar hoje essa edição que eu considero fantástica. É uma edição da Rio Gráfica de 1971, já diz aqui, Fantasma 1971. Traz aqui embaixo, ó. O mais extraordinário conjunto de aventuras inéditas do Fantasma. A lombada é quadrada, a capa é uma capa cartonada, bastante densa, bastante grossa, inclusive. E por que eu acho essa revista fantástica? Primeiro, pela lógica. É uma edição de 1971, cara. Né? É uma edição antiga pra caramba. É uma edição mais velha que este cara que está falando com vocês. Uma edição que lá se vão 50 anos. Segundo, pelo tratamento que se deu. Nessa época, essas coisas eram raras. Hoje em dia, a coisa que a gente mais vê são edições de luxo, né? Tudo é edição de luxo, tudo é capa dura, tudo é tratamento em papel isso, em papel aquilo, edições caríssimas, às vezes reimpressões, às vezes histórias que já haviam sido publicadas lá em 1900 e batatinha, que a editora pega, põe num papel mais caro, numa capa dura, reimprime, publica e cobra os olhos da cara. Entendeu? Hoje nós vivemos nessa era, na era do quadrinho mais caro e nem sempre inédito. E eu tenho uma implicância com isso. Às vezes eu até fico feliz quando eu vejo alguma coisa do passado que está sendo republicada, mas eu nunca compro. Eu ainda prefiro estar pesquisando, estar procurando num sebo e encontrar uma edição de época daquele personagem e vai estar muitas vezes danificada, vai estar velha, não vai ter aquele luxo todo, não importa. Vai ter aquele sabor da época. E na imensa maioria das vezes eu não vou desembolsar também aquele preço absurdo que as editoras de hoje impedem. E essa edição aqui é um caso raro na época, porque para a época, para os padrões da época, isso aqui é uma edição de luxo, né, cara? Com esta capa colorida, com este formato. Ela é uma publicação, né, da Rio Gráfica, vinha com o famoso códigozinho de ética aqui, né, o selo. E ela trazia algumas coisas que eram muito curiosas. Não fala nada em lugar nenhum da revista, tá? Mas ela me passa a impressão de ser uma daquelas publicações de férias. Aquelas publicações que as editoras lançavam ali no período de férias escolares, tentando, né, abocanhar esse público de criança que ia ter mais tempo, porque não ia ter escola, e que se atraía por edições maiores, mais grossas, com maior número de páginas e abarrotadas de passatempo. Ela me passa essa impressão, embora eu não saiba se é este o caso.
E ela me passa essa impressão por muitas características. Ó, vamos abrindo aqui, folhando enquanto falamos. Temos aqui, né, belos painéis, que também já era uma coisa que pra época, velho, não era muito comum. Olha só esse painel aqui, que lindo, cara. Olha esse painel. Isso aqui é muito lindo. E ela traz um sumário gigante, velho. Gigante. Mas para você que resolver prestar atenção nesse sumário, você vai ver que história em quadrinhos mesmo só tem uma. Quadrinhos. Ó, Fantasma em A Grande Sabotagem. Depois tem uma porrada de contos. Sim, isso daqui são contos, não são histórias em quadrinhos. Depois tem o que eles preferiram chamar de variedades, que é um monte de expedientes, de textos contando coisas engraçadas, coisas curiosas, coisas sobre o universo do fantasma, coisas sobre a selva, coisas sobre animais, entendeu? E passatempos. Bem o padrão da época, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu adquiri essa edição foi justamente isso. O fato de que quadrinhos mesmo, ela quase não tem, entendeu? Quase não tem. O que ela tem mesmo são muitos contos de passatempos. Aí vem uma ilustração gigante, muito bonita em cada conto. E os contos, e eram contos razoavelmente longos, gente, olha só. Entendeu? Contos razoavelmente longos. Se você parar para pensar, principalmente que isso era para um público infantil, muito mais avesso a ver mais letras na frente deles do que imagem. É aquela história de quando a gente pegava livrinhos na escola, que a gente queria os que tinham mais figuras, lembram disso? Era uma empreitada muito interessante. Vinham com esses expedientes de curiosidade assim, ó, que são aqueles das variedades, vai ter em todo canto. Aqui tá falando do urso. Ó, aqui termina o primeiro conto. Aí tem um jogo. Não é o único jogo que vai ter nessa edição. Passamos para o segundo conto, O Rio das Caveiras. Não havia preocupação em informar quem escrevia esses contos, tá? Os contos só estavam aqui. Eu não sei dizer se eram contos que foram produzidos lá fora originalmente e depois trazidos para cá. Se foram contos produzidos aqui, eu realmente não sei. Ó, mas os contos eram muito bem ilustrados. Eu até acho que era material estrangeiro mesmo, tá? Os contos eram muito bem ilustrados. Material bonito. Depois entramos ali na parte de variedades novamente, com piadinhas, destoam totalmente do que se espera da revista, mas tudo bem. Ó, variedades, falando de dinossauros. Voltamos aos contos, né? As Patas Gigantescas. Esse já com ilustrações mais num tom de preto, branco e azulado. Sei lá, economizaram aqui? Qual é que era? Vai saber. Mas mais um conto razoavelmente longo. Aqui uma pequena interrupção para falar de animais da natureza. E aí, ó, Mundo do Fantasma, lembram? Tá lá nas variedades, falando sobre o personagem. Aqui é um pouco grande, às vezes eu me esqueço que não vai aparecer tudo. Ó, A Moça que Não Era Ela, mais um conto. Todos os contos são sobre o fantasma, tá? Os personagens do universo do fantasma. Aqui as ilustrações começaram a ser coloridas de maneira bem mais simplória, como vocês podem ver, né? Talvez por uma questão de economia, não sei. Ó, aí aqui chegamos ao fim. A única história em quadrinhos realmente publicada na revista, a única história em quadrinhos que realmente tem. Curiosamente traz uma coisa que não era tão comum na época assim, ó. Olha ali. Traz quem escreveu e desenhou, ó. Textos de Ivan, desenhos de Valmir. Parece ser Valmir.
Não sei dizer para vocês quem são. Uma história produzida no Brasil, uma história produzida em outro lugar, eu não sei dizer. Mas não é uma história ruim, é uma boa história, muito no padrão Fantasma, né? Muito naquele padrão que a gente tanto se acostumou do Fantasma. O Fantasma publicado, curiosamente aqui, né, colorido em vermelho, embora na capa tenham optado pela cor roxa, que a gente sabe, né, que é a cor original do uniforme mesmo, mas na história em quadrinhos, por alguma razão, ele está em vermelho. Vai saber o que se passou aqui, por que decidiram isso. Nesse formato gigante aqui é bem legal. As páginas também tem uma gramatura bem sólida, bem interessante. O Fantasma se aventurando aqui no meio de uma conspiração que envolve viagem espacial. Isso na época, né, cara? O espaço tinha, né, tantos mistérios. Não que eu esteja dizendo que esteja desvendado, mas na época parecia uma coisa tão... Só de falar numa nave espacial, num foguete, né, evocava tanta coisa. Uma história dessas naquela época tinha um outro sabor, né, cara? Gostaria de poder ter lido uma história dessas nesta época, em que ela teria esse impacto diferente do que tem na gente agora, que a viagem espacial e tantas outras coisas são tão mais corriqueiras. Seja como for, é uma boa história e é também a única. Aí começamos uma parte com passatempos. Aqui um proprietário aí até completou a lápis. Aí tem aqui jogo de trilha, né? Mais um daqueles joguinhos, né? Acho que é trilha que se chama, né? Acho que o outro nem é trilha, acho que é esse. Mas aquele que, né, você joga o dado, vai avançando pelo tabuleiro. Jogo de tabuleiro, na verdade. É essa a palavra que eu estou procurando, né? Mais um joguinho de tabuleiro. Mas eu fico imaginando quem tentou jogar isso, né, cara? Porque isso aqui, se você, numa revista dessas de lombada quadrada, se você fosse colocar a revista assim para jogar, em algum momento danificava, eu acho, né? Será que as pessoas tentaram jogar? De qualquer maneira, é interessante que tenha vindo o jogo na revista, né, que tenham tido tanto interesse em colocar tanto material diferente. E é um jogo, né, na revista do Fantasma. Voltamos aqui a ter ilustrações bonitas, ricamente, né, desenhadas e coloridas. A história, né, o pântano incandescente. E vai nessa pegada, gente, agora, daqui até o fim. Curiosamente, na adaptação, né, no quadrinho ali, o Fantasma com o seu uniforme vermelho, como ele foi publicado durante muitos anos no Brasil. Aqui nos contos, né, com exceção daqueles em que foi colorido com predominância de azul, por economia provavelmente, ele está com o uniforme que é o seu uniforme original, roxo. Aí a Enciclopédia da Selva, com curiosidades sobre animais, belíssimas ilustrações, diga-se de passagem. Mais um passatempo. Voltamos aos contos. Agora voltamos àquele colorido mais preto e branco e azul. Como eu disse, isso deve ser por economia. Aliás, eu não falei o nome desse conto, né? Vamos voltar para ver. É o Poço Sem Fundo. É até complicado de manusear diante da câmera isso aqui. Ó. Animais da África, mais um pouco de variedade. Isso aos olhos de uma criança devia ser muito legal, hein? Continua aqui. O Sol de Ouro, mais um conto. Com mais uma coisa da colorização mais barata. Essa história aqui do Sol de Ouro é muito legal. Essa daqui, aliás, curioso isso, né? Essa história do Sol de Ouro aqui dava uma excelente história em quadrinhos. Excelente. Lamentável que ela esteja publicada apenas como conto. Será que algum dia se fez uma adaptação para quadrinhos dessa história? Se se fez, eu gostaria de poder ler. Ó, o Cerco da Caverna da Caveira. Outra ilustração belíssimamente colorida. Olha a expressão.
E aí aquele verdadeiro ou falso que a gente viu lá no sumário. As respostas. A Caverna dos Homens Leopardo, outra belíssima ilustração, belíssimamente desenhada e colorizada. Quando eles faziam essa colorização aqui sem apelar para aquele azul, preto e branco tão broxante que a gente viu, ficava muito foda, hein? Ficava muito bom. Aqui, parte final da revista. Então, pessoal, é essa, a Fantasma 1971. Uma edição que eu tenho muito orgulho de ter, que eu gosto demais. Eu acho fantástica essa edição. E eu fico pensando em que momento, com que intenção ela foi publicada, que público ela queria atingir. Ela foi uma edição única, porque você pode observar que ela não tem número, ó. Tem número 1, número 2. Ela foi uma edição única, foi uma edição de férias, foi apenas uma edição especial. Qual era a intenção? Que público se buscava atingir com tantos contos e apenas uma história em quadrinhos? Estavam se tentando introduzir o personagem fantasma num público mais adulto? Muitas perguntas, né? Muitas ideias que produziram uma edição fantástica. Que quem tem que guardar, não pode se desfazer, porque isso aqui é um tesouro. Se você gostou, deixa like.